Olá, sejam muito bem-vindos à nova edição AgroTeams 2021 com o tema Agro 4.0, Tecnologia no Campo. Meu nome é Valéria Mota, sou analista de sistemas, também mestre em modelagem computacional de sistemas e estou como gerente de desenvolvimento tecnológico na Seagro. E durante esses 4 dias nós vamos estar com vários temas relevantes para o nosso agronegócio. E o tema de hoje é sobre Poços de Rochas e o potencial do estado do Tocantins. E para falar sobre isso, nós vamos convidar. Ele é pesquisador na Embrapa Cerrados, ele é geólogo, ele é especialista em agrogeologia, com ênfase nos estudos de agrominerais silicáticos no manejo de solos tropicais. Éder, a palavra é com você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Valéria, pelo convite e de participar aqui da AgroTeams, onde nós vamos falar sobre esse tema do uso de pós de rochas regionais, agrominerais regionais na agricultura. Agora eu vou aqui compartilhar com vocês e nós vamos falar, então, sobre o potencial de rochas que ocorre no estado de Tocantins para uso na agricultura. Eu sou Éder Martins, sou da Embrapa e trabalho com esse tema há um pouco mais de 20 anos. A nossa apresentação ela será dividida em 4 partes. Vamos falar um pouco sobre definições e conceitos, o que é a agrogeologia, que é a ciência que trata desse tema, quais são esses novos insumos que nós temos na agricultura e qual que é o potencial do Tocantins. Vamos mostrar que o estado de Tocantins tem um grande potencial de usar esses insumos regionais. A primeira definição importante é sobre o que é agromineral. Agromineral é qualquer matéria-prima de origem mineral usado para o desenvolvimento de insumos destinados ao manejo da fertilidade do solo. Então, nós temos os fertilizantes, os condicionadores de solo, todos são agrominerais. Olha quais são os grupos aqui. Nós temos esses 5 grupos de agrominerais que são importantes para a agricultura: os calcários agrícolas, o gesso, o cloreto de potássio, os fosfatos e os silicatos. A maior parte dos pós de rochas que a gente encontra nas regionalmente são os silicáticos e são os carbonáticos. Raramente a gente tem fosfatos e sulfatos, e muito mais raramente o cloreto. Os mais abundantes são os silicáticos, que são os pós de rochas mais abundantes. A ciência que estuda isso é chamada de agrogeologia. É uma ciência de interface entre as ciências geológicas e as ciências agronômicas. Então, a ideia é relacionar a geologia com os solos agrícolas, mas também a geologia para aplicar nos solos para fazer o manejo da fertilidade. No Brasil, a agrogeologia ela foi desenvolvida a partir dos 3 primeiros congressos de rochagem. O primeiro foi em 2009 em Brasília, o segundo foi em Poços de Caldas em 2013, o terceiro foi em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 2016, e o quarto será esse ano. Vai ser de 8 a 11 de novembro de 2021, e vai ser virtual esse evento. E o que é importante a gente falar? Atualmente, a maior parte dos nutrientes, especialmente os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, eles são todos produzidos no hemisfério norte e nós importamos mais de 80% do NPK que a gente utiliza na agricultura. Então, essas fontes são produzidas no hemisfério norte e trazidas por milhares de quilômetros aqui para a gente desenvolver a agricultura aqui. E isso tem um custo muito elevado. E aí nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o potássio. Aqui, nesse quadro aqui, é composição das rochas, em média, da crosta terrestre. O potássio aqui ele tem um pouco mais de 2%. Esses 2% de potássio estão divididos nesses minerais. 2/3 no mineral chamado feldspato potássico, 1/3 na forma de micas e os outros um pouco menos de 10%. Então, e que os sais de potássio, que são as principais fontes de potássio que nós utilizamos na agricultura, que nós importamos 95%, equivale a apenas 0,01% do potássio que tem na crosta. Significa que esses sais são muito raros. E que nós podemos ter outras fontes de minerais que
têm rochas e que ocorrem perto das áreas agrícolas, né? Aqui nós temos exemplos de minerais, todos têm potássio, e eles são relativamente comuns em rochas que ocorrem próximas às áreas agrícolas, inclusive no estado de Tocantins. E no Brasil, nós temos novos insumos que foram regulamentados pela Lei 12.890, de 2013, e depois pelas instruções normativas 5 e 6, de 2016, pelo Ministério da Agricultura, que incluiu substratos e os remineralizadores. Os remineralizadores de solo são agrominerais silicáticos muito importantes hoje para o desenvolvimento da agricultura. E essa instrução normativa, ela delimita a questão dos critérios de normatização, a soma de bases, o teor mínimo de potássio, o teor máximo de quartzo, que é um mineral inerte, que ocorre em algumas dessas rochas, o teor máximo de metais pesados, e depois a comprovação agronômica que o insumo tem eficiência agronômica. Esses critérios, eles são bastante robustos e mostram um caminho em relação ao desenvolvimento desses insumos. E hoje nós temos no Brasil 20 produtos registrados, inclusive no estado de Tocantins. Os critérios envolvem uma caracterização química, uma caracterização mineralógica, uma caracterização físico-química e uma caracterização agronômica. Da onde veio esse conceito? Ele veio, como a gente mostrou antes, isso aqui é a composição média da crosta. Qual que é o teor mínimo, o teor mínimo da instrução normativa? É 1%, e da soma de bases é 9%. A crosta média, o valor das rochas médio no planeta tem mais de 11%. Então, ele passa no critério como remineralizador. A mesma coisa acontece com o potássio. Ele tem 2,4%, e sendo que o mínimo é 1%. A outra coisa que é o critério do quartzo, que é um mineral que é considerado inerte. Nos 3 tipos de materiais que são considerados médios na crosta, a composição mineralógica média da crosta, das rochas sedimentares e da crosta continental, de uma forma separada. Eles ficam sempre entre 12% e 22%, sendo que o máximo permitido pela instrução normativa é 25%. Significa que também as rochas passam no critério mínimo. E aí nós temos 2 tipos de agrominerais silicáticos. Aqueles que são fertilizantes, que são utilizados para fornecer nutrientes, especialmente potássio, magnésio, silício e outros micronutrientes, e os remineralizadores de solo. Os remineralizadores de solo, eles têm propriedades muito similares aos condicionadores de solo. Ele aumenta a CTC, aumenta o pH do solo, diminui a perda de nutrientes, estimula a atividade biológica do solo e das raízes, fornece nutrientes. Mas ele faz uma coisa que é única nos remineralizadores, ele forma novas fases minerais. Essas novas fases minerais, que são formadas no solo, após a sua aplicação, eles são funcionais. O que significa? Ele fica no solo no longo prazo e ele melhora o solo, melhora a qualidade do solo. E nós temos vários tipos de rochas potenciais para uso na agricultura de origem silicática. As que são ricas em magnésio, as que são ricas em cálcio e magnésio, as que são ricas em cálcio, as que são ricas em potássio e as que são ricas nos 3 bases importantes, cálcio, magnésio e potássio. Então, nós temos 5 grupos de rochas com potencial para ser usado na agricultura, de composição silicática. Mas nós temos que pensar que tem outros pós de rochas que também são regionais e que são utilizados na agricultura. Nós temos os calcários agrícolas,
A gente utiliza o calcário para fazer a correção de acidez, fornecer cálcio e magnésio. Os fosfatos naturais reativos, eles também são muito importantes e são regionais também, fornecem fósforo e cálcio. O gesso natural, que é a gipsita, que ela corrige o alumínio tóxico do solo e fornece enxofre e cálcio. E os agrominerais silicáticos, aqueles que a gente está comentando aqui, que fornecem superfície específica, CTC, corrige parte do alumínio tóxico, reagindo com silício, fornecendo silício. E é multinutriente. Ele é muito importante regionalmente. E quando a gente olha para os agrominerais silicáticos, em 2019, pensando no país como um todo, ele produziu 650 mil toneladas no país. Em 2020, passou de 1 milhão de toneladas, 1.106.000 toneladas. Significa que o país está adotando esse tipo de agromineral silicático. E aqui a gente mostra o potencial, né? Nós temos uma mineração de pequeno porte, que são pedreiras, produtoras de brita, produtoras de areia. Parte delas podem ter um coproduto que pode ser utilizado na agricultura. Precisa desenvolver, precisa estudar, fazer vários estudos, mas nós temos um grande potencial no país. E quando a gente olha para esse potencial, o que nós descobrimos? Uma pesquisa desenvolvida entre a Embrapa e o Serviço Geológico do Brasil, nós mostramos que todas as áreas agrícolas do Brasil estão a menos de 300 quilômetros de uma fonte de agromineral silicático. Quer dizer, esse agromineral silicático é extremamente abundante. Nós podemos ter pelo menos 10.000 pedreiras que podem fornecer esse tipo de agromineral no país. E hoje nós temos apenas 20 produtos. Isso significa que tem muita coisa para ser desenvolvida no nosso país. E nós temos, basicamente, os remineralizadores de solo, um papel triplo. Ele funciona como um condicionador e corretivo do solo, ele funciona como um fertilizante multinutriente e ele forma novas fases minerais que ficam no solo no longo prazo, isso que é muito importante para o desenvolvimento da agricultura. E aí o conceito é o seguinte, a gente, no longo prazo, nós consideramos que essa camada onde é aplicado esses pós de rocha, nós vamos criar uma camada nova. Significa que esse solo ele vai ser diferente. Ele vai ser rico em cargas negativas nessa camada e a parte inferior vai ser mantido exatamente o que é muito comum nos solos agrícolas tropicais, especialmente do Tocantins. Tem cargas positivas. Isso aqui é complementar um ao outro. Um guarda nutriente catiônico, cálcio, magnésio, potássio e sódio, e a camada inferior guarda os nutrientes aniônicos, silício, fósforo, enxofre e nitrogênio. Então, aqui nós temos alta capacidade de troca aniônica, que é o comum dos nossos solos, e aqui nós temos uma elevada carga potencial de guardar nutrientes catiônicos. Então, vamos falar um pouquinho agora, rapidamente. Aí nós temos um grande potencial agrogeológico do Tocantins. Vamos olhar aqui que o estado do Tocantins está todo dentro da bacia do Tocantins-Araguaia. Vocês estão vendo que o estado todo está dentro dessa bacia Tocantins-Araguaia. Quando a gente olha para a geologia, olha que interessante. Quase todas as estruturas têm uma direção norte-sul. Inclusive, tanto os rios como as serras têm uma direção muito próxima de norte-sul. E aí, isso é muito interessante. A própria logística do Estado também tem uma orientação norte-sul. E isso é muito interessante, né? Que o Estado Tocantins é um Estado que vai ser muito importante do ponto de vista logístico, né? E quando a gente olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do fosfato. O Tocantins, ele tem fosfato natural reativo, que ocorre nessa região do sul de Goiás, sul de Tocantins, norte de Goiás. É uma região
muito importante, onde nós temos a região de arraias e taipas, onde tem ocorrências importantes de fosfato natural, que varia de 3 a 15% de P2O5 total, o que é muito importante regionalmente para desenvolver a agricultura. Outra coisa que é interessante é que a gente sabe que a maioria das pedras preciosas, as rochas que estão associadas às pedras preciosas, elas têm rochas que têm utilidade para a agricultura. Aqui no estado de Tocantins, nós temos São Valério de Tocantins e temos Monte Santo, como sendo áreas que fornecem pedras preciosas, como é o caso de São Valério, que tem as granadas, e no caso de Monte Santo, que são as esmeraldas. As rochas que estão associadas à granada e à esmeralda são rochas que podem ser utilizadas na agricultura. Então, aqui dando o exemplo aqui de Monte Santo, que é onde tem a esmeralda, aqui tem um encontro de duas rochas. Uma rocha que é uma rocha rica em magnésio e uma rocha que é rica em potássio. O encontro delas tem potencial para formar a esmeralda. E as rochas que estão associadas à esmeralda são rochas especiais, ricas em vários nutrientes e minerais que são funcionais. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós temos um professor que estuda essas rochas no estado de Tocantins, que é o professor Fred Newton da Silva Souza, que é da Universidade Federal de Tocantins, e ele desenvolveu um trabalho muito importante, que é o estudo dessas rochas de Monte Santo como fonte de potássio. Aqui tem um trabalho que foi feito com milheto, como planta indicadora, aqui a produtividade no eixo Y, e aqui as doses, em termos de quantidade de potássio. Então, a gente vê que aumenta a dose do remineralizador e aumenta a produtividade. Então, a gente enxerga o potencial dessas rochas no desenvolvimento das plantas, fornecendo potássio. E aqui o potássio acumulado na planta. Aqui a média dos dois ciclos que ele fez, e aqui o ciclo 1 e o ciclo 2, mostrando que tem efeito residual. Essas rochas, elas não são solúveis em água e elas liberam por demanda das plantas. E aqui mostrando uma média, né, de todos os tratamentos, aqui com a fonte solúvel, que está aqui nesse círculo aqui aberto, e esses aqui são os das doses feitos com pó de rocha. Olha que interessante, ele teve um comportamento similar, foi igual ao da fonte solúvel, do ponto de vista de comportamento médio. Então, essas rochas são fontes de potássio. Outra região importante, como eu comentei, é lá de São Valério de Tocantins. Essa região tem os depósitos de granada, que são exploradas como pedras semi-preciosas, e essa região, todas essas ocorrências que estão alinhadas aqui, elas têm biotita como mineral rico em potássio. E essa biotita, esses materiais, eles têm uma variação de 3 a 7% de K2O. Podem ser uma excelente fonte de potássio. Assim como tem outros gneiss na região de peixe, também são ricos em potássio e podem ser utilizados na agricultura. Outra região que eu gostaria de mostrar para vocês, só para mostrar o potencial, é a região de Gameleira, que fica aqui próximo a Dianópolis e Almas. Essa região é uma região muito rica, e eu vou mostrar para vocês os tipos de rochas que ocorrem nessa região. Nós temos toda essa área aqui do complexo dessas rochas, é uma rocha chamada gabbro, que é uma rocha básica rica em cálcio e magnésio. Nós temos outro tipo de rocha aqui adjacente, que é um biotita granito. Dependendo da concentração da biotita, pode ser uma fonte muito interessante. E nós temos essa rocha aqui chamada dunito, que é um silicato de magnésio, também uma fonte muito importante. Então, a gente mostra
que essa diversidade numa mesma região tem um potencial para fornecer nutrientes e melhorar a qualidade do solo. Eu estou à disposição, eu estou muito grato por dar essa palestra e participar da AgroTeams. Obrigado. Maravilha, viu, Éder, de palestra? Nossa, ficaria Gostou? aqui o dia todo ouvindo você falar, amei. A gente viu que o Tocantins realmente, né, tem um potencial grande para essas rochas, pó de rocha, né? Exatamente, o Valéria, a gente tem um potencial realmente muito grande Tocantins, a agricultura que está sendo desenvolvida em Tocantins é uma agricultura que precisa de fontes regionais. E é esse caso, né? Nós temos o potencial de utilizar essas fontes na mesma região onde se desenvolve a agricultura. E isso está perto, então, na realidade, precisa ter um desenvolvimento da mineração, né? A mineração precisa olhar para essas rochas como rochas que são de grande potencial para uso na agricultura. Como eu falei para o pessoal, né, do grupo, né, para a gente criar uma associação e a gente propagar isso para o Tocantins inteiro, porque eu sei que tem muito agricultor que não sabe desses benefícios, né? Não, claro. Ainda nós estamos bem no início, viu, Valéria? Nós estamos na época ainda, nós temos 5 anos que foi regulamentado o insumo, né? Então é muito novo. Então ela é uma cadeia emergente, né? É uma cadeia de produção emergente. Então a gente tem 20 produtos no país inteiro registrados, e nós podemos ter 20 mil. Então, nós temos ainda muito trabalho a fazer, pensando em políticas públicas voltadas para o setor de mineração e apoio do agricultor para ele poder ter acesso a esses insumos, né? Da mesma forma que a gente utiliza insumos para investimento no solo, como são os calcários, o gesso, esses remineralizadores também são para você investir no solo. Então, ter um crédito para investimento, né? E não como uso para insumo, né? Para uso como insumo comum, né? Então é isso, Valéria. Entendi. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Claro. Existem rochas que são ruins, né? Ou todas as rochas são boas? Não. Não é qualquer rocha. Como a gente viu lá na instrução normativa, existem rochas específicas, né? Porque que tem que passar por aqueles critérios. Se não passar naqueles 4, na realidade são 5 critérios, né? Soma de bases, o teor mínimo de potássio, teor máximo de quartzo, os teores de metais pesados, né? Não pode estar, tem que ter um limite, e também tem que ter a parte agronômica demonstrada, né? Que ela tem efeito agronômico. Se você passar nesses 5 critérios, o pó de rocha vai poder ser utilizado na agricultura. Então, E como que vocês fazem esses... no laboratório, né? Eu acredito que seja. Todas essas Mas análises no laboratório. Existe algum equipamento que a gente... Porque, assim, eu imagino o agricultor que está lá na ponta, não vai ter acesso, talvez, a um laboratório. Ele tem que pegar uma modelagem, levar para o laboratório, ou existe algum equipamento que a pessoa coloca e vê se a rocha é boa ou não? Na realidade, quem faz essa parte é o pessoal da mineração, né? É o pessoal da mineração. O agricultor, ele pode pegar o produto e mandar para um laboratório testar se aquilo que a mineração está dizendo e tem lá no produto, entendeu? Então, porque quem vende, imagina, eu tenho uma pedreira, vou dar um exemplo, uma pedreira de basalto. E a pedreira de basalto é usada para fazer brita. E aí ele tem lá um material, não, eu vou desenvolver agora o pó de basalto. Então, o pó de basalto, para a agricultura, ele tem que ser fino, tem que ter uma granulometria fina. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma análise química, depois uma análise mineralógica, depois uma análise granulométrica e depois os testes agronômicos. Então, o minerador ele tem que mostrar isso para o agricultor, que
aqui, ele tem aquelas características químicas, físicas e mineralógicas definidas pelo produto, das garantias, né, do produto registrado, e depois a parte agronômica. Como é que eu uso esse insumo? Entendeu? Como é que eu uso o insumo? Que dose que eu aplico? E aí, se o agricultor, será que é isso mesmo? Aí ele pode pegar o produto que ele compra, do lote que ele comprou, e mandar fazer uma análise. Existem laboratórios para fazer esse tipo de análise, da agronometria, da química e da mineralogia. Muito bom. Mas se tiver uma rocha que não passa nesses testes, ela não pode ser usada e nem retirado essa rocha nociva dos outros produtos químicos. Não, é claro, porque, por exemplo, eu posso ter uma rocha muito interessante, mas se for rica em metal pesado, então ela não pode ser utilizada. Por isso que tem limites no Ministério da Agricultura para os metais pesados, entendeu? Esses limites, eles são essenciais para que aquele produto seja regulamentado, seja registrado no Ministério da Agricultura. Ele só vai ser registrado se ele tiver segurança, né? Então, tem uma questão de segurança. Então, por isso que o agricultor ele precisa buscar as rochas que estão registradas, os pós de rochas registrados. Aquele que não está registrado, ele não sabe o que tem ali. E ele, às vezes, nem sabe o que fazer para mostrar se tem segurança ou não, entendeu? O produto. Então, por isso que, quando você registra, o agricultor tem segurança. Na realidade, é bom para todo mundo, né? O minerador tem segurança, o agricultor tem segurança e o produto agrícola, né? O alimento gerado ali também, o consumidor final vai ter segurança, porque ele foi produzido a partir de um insumo seguro, né? Muito bom, Éder. Muito obrigada pela sua participação na AgroTeams. E foi tudo de bom. Eu tenho certeza que a gente vai levar muito conhecimento para o agricultor e eles vão nos procurar para saber mais. E nós estamos à disposição, né, para ajudar. Nós também estamos à disposição, a Embrapa, especialmente o meu centro, Embrapa Cerrados, estamos à disposição para contribuir e receber as demandas dos agricultores e dos mineradores. Obrigado, viu, Valéria?